Quando a gente fala em pré-campanha, uma das maiores dificuldades que eu percebo na política brasileira é a confusão. Confusão sobre o que fazer, confusão sobre o que comunicar, confusão sobre o que é, de fato, o objetivo desse período. Isso acontece porque a pré-campanha é um momento conturbado. O político está pressionado, o cenário ainda está indefinido, o eleitor está completamente desinteressado. Mas existe alguém que não pode estar confuso nesse momento. Somos nós, profissionais de comunicação política. Porque a pré-campanha não é improviso, ela é estratégica. E para existir estratégia, é preciso responder uma pergunta central: o que eu preciso estar conquistando na pré-campanha para que a campanha possa acontecer com menos risco e mais eficiência? Na pré-campanha não existe um único objetivo. É importante levar em consideração que cada profissional trabalha de uma forma, cada candidatura exige uma leitura específica, e o que eu vou compartilhar aqui não é uma regra única. É uma forma que eu procuro organizar o meu trabalho. Você que está assistindo, avalie e vê se faz sentido para você. Os objetivos da pré-campanha, como eu disse, varia de acordo com cada candidatura. Vamos começar por um primeiro cenário. Imagine um candidato que é muito conhecido em um setor específico da sociedade. Pode ser um setor econômico, religioso, regional. Esse reconhecimento é importante, mas ele não é o suficiente para eleger a deputado estadual, federal ou senador. Nesse caso, o objetivo da pré-campanha é muito claro: consolidar a base que ele já tem e expandir o nível de conhecimento para além daquele grupo. A pré-campanha serve para sair da bolha. Se esse candidato não fizer isso antes do período eleitoral, vai chegar na campanha conhecido por poucos e invisível para muitos. Agora vamos para um segundo cenário. Imagine um candidato que carregue algum desgaste de imagem, algo que as pessoas sempre usam para atacá-lo. Neste caso, o objetivo da pré-campanha não é apenas visibilidade, é humanização, é mostrar contexto e construir empatia. É, muitas das vezes, criar uma espécie de vacina contra aquilo que será explorado na campanha. Não para negar o problema, mas para enquadrá-lo corretamente antes que o adversário faça isso. Pré-campanha também é gestão de risco. Agora vamos para um terceiro tipo de candidatura, a candidatura ideológica. Quando falamos de um candidato ideológico, o objetivo da pré-campanha é torná-lo a principal referência daquele campo ideológico na sua região onde ele precisa ser votado. É preciso ser reconhecido como liderança daquele campo. A pré-campanha serve para ocupar esse espaço antes que outro ocupe. Outro cenário muito comum é da candidatura proporcional regional. O candidato se apresenta numa região específica, um território, um conjunto de municípios. Neste caso, o objetivo da pré-campanha é ampliar o alcance regional e consolidar a reputação desse político como embaixador daquela região. Ainda não como um candidato formal, mas como alguém que representa, que defende e que compreende aquele território. Perceba que, em todos os exemplos, a pré-campanha não começa com o pedido de voto. Ela começa com construção de identidade, vínculo e posicionamento. E é aqui que entra um ponto importante. Eu, particularmente, não gosto de usar a pré-campanha para dizer o tempo todo que alguém é candidato ou pré-candidato.
Existem exceções, mas geralmente eu não gosto. É preciso avaliar cada candidatura. No proporcional, eu gosto menos ainda. No majoritário, às vezes é necessário antecipar o lançamento da pré-candidatura. Por quê? Porque nas disputas majoritárias existe um fator decisivo chamado perspectiva de poder. Se o candidato majoritário não decola, ele vira um problema político. Ele deixa de ser levado a sério. Aí entra a leitura de cenário. Cada movimento, lançar ou não lançar, antecipar ou segurar, depende de estratégia, tempo e contexto. Nada disso é automático. E, falando em tempo, existe algo que todos os políticos têm em comum, sem exceção. O tempo é igual para todos. Não importa o cargo, não importa o partido, o tempo corre para todo mundo. Por isso, ter clareza sobre os objetivos da pré-campanha é essencial para chegar na campanha com estratégia, mas existe um desafio ainda maior. Como fazer pré-campanha se o eleitor está totalmente desinteressado em política? E essa pergunta é excelente. Porque o eleitor só é eleitor no dia da eleição. No resto do tempo, ele é cidadão. As pessoas não vibram por política como vibram para as outras coisas da vida. Elas estão trabalhando, estão cuidando da família, resolvendo problemas reais. Quem acompanha política o tempo todo é o próprio político, profissionais da área, os adversários e talvez alguns parentes dele. O resto está vivendo a vida. Então, como se comunicar com alguém que não está interessado em política? A resposta está fora da política. Pensa numa relação comum da vida. Se você quer construir uma amizade, o que você faz? Você fala o tempo todo de você? Ou você escuta mais do que fala? Ninguém gosta de alguém que fala só de si, que só se elogia, que só se promove. Isso gera rejeição. Agora, quando alguém pergunta sobre a sua vida, se interessa pela sua opinião, fala sobre temas que fazem sentido para você, essa relação se constrói. Isso se chama empatia. Empatia nasce de interesses compartilhados. E é exatamente isso que a pré-campanha deve fazer. Você não fala com o eleitor sobre candidatura agora. Você fala com o cidadão sobre aquilo que importa para ele. Parar de falar como autoridade distante e começar a conversar como alguém presente. Perguntar, ouvir, trocar. Será que essa região se sente representada? Será que o mandato que eu exerço responde às necessidades reais das pessoas? Será que o tipo de pessoa que eu sou faz sentido para esse território? A relação se constrói na troca, não no discurso. E é exatamente aí que a maior parte da classe política erra. Eles usam a rede social como se fosse um rádio. Falam, falam, falam e quase nunca escutam. Quando foi a última vez que você viu um político comentar na página de um cidadão comum? Quando foi que ele compartilhou algo nas suas redes sociais que não fosse sobre ele mesmo? É raro. As redes sociais viraram, muitas das vezes, redes antissociais. A pré-campanha é justamente o período para corrigir isso. É o momento para observar, ouvir, testar narrativas, criar conexão e preparar
o terreno para a campanha. Pré-campanha serve para chegar na campanha com o caminho aberto e não para abrir caminho quando já é tarde demais. Esse entendimento muda tudo. Esse é o nosso segundo vídeo da nossa série exclusiva sobre pré-campanha para as eleições de 2026. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e semana que vem tem mais vídeo.